Bom dia, cidadão. Bom dia, cidadã. Outra vez na tela da Band, Santa Catarina, o 60 Mais, programa que é apresentado aos sábados de 11h30 até ao meio-dia. Convite para que nos acompanhe. Ele se tornou um problema da terceira idade no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é cada dia mais comum casos de câncer de pele no país. Mesmo sendo o tipo não melanoma, ele cresce, dói, incomoda e, consequentemente, exige cuidados. Para saber mais e também a forma correta para distinguir entre um câncer de pele maligno de um não ofensivo, convidamos o Dr. Eduardo Arnaud, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, Dr. Eduardo. Bom dia, muito obrigado, Hugo. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre um tema que é muito importante, que é o câncer de pele. Uma doença silenciosa que acomete hoje milhares de pessoas de maneira silenciosa, que a pessoa acaba depois, muitas vezes, descobrindo já num estágio muito mais avançado. Os acima dos 70, que é a área de abrangência do 60 mais, esqueceram de se cuidar? Toda lesão de pele, a principal fator que causa a lesão da pele é os raios solares. Então, esse efeito é um efeito acumulativo. É o efeito do raio solar que a pessoa tomou lá quando era criança, adolescente, adulto. Então, quanto mais idade a pessoa tem, mais acúmulo dessa radiação ela vai ter sobre as células da pele da gente. E daí vão ter mais possibilidades de desenvolver esse câncer. Hoje, tem a previsão do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que vão ser diagnosticados no Brasil em torno de 182 pessoas com câncer de pele. Por sorte, a maioria, cerca de 98% dos cânceres de pele são tratáveis e são curáveis. Desde que? 1%, que daí já é o melanoma, que daí ele já tem uma taxa de mortalidade. Câncer, a gente sempre fala que informação salva a vida, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Então, fazer a prevenção de uma lesão suspeita e você procurar um médico para fazer esse diagnóstico e o tratamento inicial é fundamental. Como identificar o câncer de pele? É fácil? Então, dos 3 tipos mais comuns de câncer de pele, o mais comum é chamado de carcinoma basocelular, que é um carcinoma que parece uma verruga, uma bolinha geralmente, que dá mais comumente na face, em áreas expostas ao sol, que às vezes até ulcera e não sara e vai ter um crescimento lento e a pessoa vai deixando. Esse tipo de câncer é um câncer que, se tratado adequadamente, retirado ele por completo, a pessoa vai estar curada na maioria das vezes. O problema é que, muitas vezes, as pessoas deixam esse câncer crescer e, às vezes, cresce em regiões de nariz, pálpebra, boca, e que fica difícil depois você fazer uma reconstrução. Quanto maior o tumor, maior vai ser o dano que você causa para remover esse tumor. O segundo tipo mais comum chama carcinoma espinocelular, que é um tumor que acontece mais ou menos uns 19% aí desse grupo, que geralmente é uma úlcera que não sara. Então a população preste atenção, é uma ferida que não sara. Passou 4 semanas, está com aquela feridinha que volta a sangrar e não sara, às vezes até melhora um pouquinho, mas depois volta, abre o olho, que isso aí pode ser um câncer de pele. Esse SEC, que é o carcinoma espinocelular, ele já é um pouco mais agressivo do que o primeiro, que é mais comum. Esse tumor ele pode sim invadir estruturas mais profundas e acometer, às vezes, durante a ressecção, estruturas nobres, e precisar de reconstruções, às vezes, mais complexas e, até em casos mais avançados, originar metástases. Seriam os casos que nós temos das fotos? Sim.
Podemos mostrá-las? Podemos mostrá-las. Esse aí é o SEC. Então, é uma região bem comum de acontecer, né, no lábio. É muito comum acontecer também em pacientes, o sol é o principal fator, mas o cigarro, traumas repetidos também podem favorecer esse aparecimento dessa lesão. Então você veja que é uma lesão ulcerada, isso aí é um CBC, que é o carcinoma base celular, que é um dos mais comuns. Existem dois tumores, um em cima e um embaixo. Vocês observam que o de cima já compromete a pálpebra inferior do paciente, então isso já se torna mais difícil a remoção desse tumor, e a reconstrução, isso vai deixar uma sequela estética para o paciente, muitas vezes até funcional. Tá? Fala-se muito em cremes, terapias com luz, crioterapia, métodos diferentes de cirurgia. O que é eficaz, na verdade? O método mais eficaz e consagrado é a cirurgia. É o que se faz em todos os tumores de pele. Naqueles tumores que são muito em casos iniciais, desses dois mais comuns que são menos agressivos, pode-se tentar fazer, às vezes, a crioterapia, fazer uma curetagem, algum outro tratamento menos agressivo, mas, de maneira geral, é mais seguro você remover essa lesão, mandar para análise de um laboratório e, nesse laboratório, vai vir que as margens estão seguras, que não há lesão residual que foi deixada no paciente, então o paciente está curado. Tá? Pode acontecer a volta? Pode acontecer a volta e lembrar que aquela pele que teve o tumor é uma pele que está já danificada pelos raios. Então podem surgir outros tumores em outras regiões, que é bem comum acontecer. Tá? Vamos ensinar quem está em casa a se autoavaliar? Sim. Tem uma foto que sugere o ABC do câncer. Está aí na sua tela. Então, esse ABC é bem fácil de lembrar e é bem importante. Ele fala a respeito do melanoma, que seria o tumor de pele mais agressivo, com prognóstico pior, que se não detectado precocemente, pode levar ao óbito o paciente. É tão importante fazer o diagnóstico precoce porque cerca de 90% dos cânceres iniciais de melanoma são curáveis. Tá? Então, vai escapar 12, 10% daqueles pacientes que deixam esse câncer, ele tem um crescimento primeiro horizontal para depois aprofundar e daí se espalhar. Então, o A seria assimetria. Então, para as pessoas não ficarem achando que qualquer pinta pode ser um melanoma, a diferença do melanoma, que é um tumor de pele pigmentado, é que o melanoma ele vai ser, as bordas dele ele tem uma certa assimetria. Se a gente repartir essa lesão no meio, uma metade vai ser diferente da outra. Tá? Difere a cor. O formato. O senhor observa ali um formato de um lado é diferente do outro. Né? Então isso aí seria o A, ele é assimétrico. O outro fator seria as bordas. Então, ele tem uma borda que lembra um mapa. Né? Não é aquela borda nítida que você redondinha ou que você consegue desenhar sem fazer aquelas quebras que geralmente a lesão apresenta que está sendo mostrada ali. Então, prestar atenção nas bordas. Então, bordas mal definidas, irregulares. O terceiro sinal de alerta é o C, que seria as cores. O melanoma, geralmente tem cores diferentes. Se a gente pegar uma paleta de cores, a gente vai encontrar pelo menos 3, 4 cores dentro dessa lesão. Onde um nevus, uma pinta normal que a gente tem na pele, geralmente vai ter uma cor predominante. Outra sinal de alerta é o diâmetro. Então, lesões maiores que 6 milímetros, que tamanho que é 6 milímetros? De uma maneira fácil de se lembrar, 6 milímetros é o tamanho de uma borracha de lápis. Então, uma lesão maior do que esse diâmetro dessa borrachinha de lápis merece atenção. E a evolução. A evolução, o melanoma ele vai, às vezes, surgir 50% de uma lesão normal, uma pinta que nasceu com a pessoa e desenvolveu e começa a ter essas alterações. Ela começa a ficar assimétrica, com bordas irregulares, com as cores
diferentes, com diâmetro crescendo, às vezes coça, às vezes tem sangramento. Então, esses são sinais de alerta que você deve procurar um especialista. Doutor Eduardo, filtro não precisa nem dizer. Tem que usar, mesmo sendo ainda um tanto quanto caro. Agora, acreditar em roupas é um erro? Elas também funcionam como proteção? Sim. A proteção de uma roupa é uma proteção mecânica, né? Os raios solares não vão bater na pele porque vão ser barrados pela roupa. Depende do que a roupa deixa passar de raios solares. Mas há essa proteção, né? Uma roupa normal, ela tem um fator de proteção praticamente 100. Tá? Então, funciona assim. O protetor solar é fundamental, é importante, mas o uso de bonés, ficar debaixo do guarda-sol, você se proteger com roupas, tem roupas hoje específicas, principalmente para as crianças, que você veste seu filho e com uma roupa que já vai proteger, né, através do bloqueio desses raios solares. Então, e essa cultura de proteção solar é uma cultura que não é muito antiga, é recente. Eu me lembro de que, quando criança, ninguém usava protetor solar, muitas pessoas usavam bronzeador solar, ficavam lá, né, torrando no sol, e cada vez que você tem aquela queimadura solar que faz bolha, essas são as mais perigosas para o desenvolvimento futuro de um câncer. Então, o sol tomado quando criança é tão importante quanto o sol tomado depois na terceira idade. Né? Então, estamos chegando agora no verão. Imprescindível usar o protetor. Recomenda o horário de, no máximo, até 10, a partir daí não vai mais para o sol, até às 16. É correto isso? Isso. E tentar evitar. Mas se a gente for ver isso na prática, Não justamente o horário que a praia enche, né? O pessoal começa a chegar perto do meio-dia e vai embora lá pelas 4 horas. Então, há uma inversão. Tem que usar protetor solar. E o uso do protetor solar, principalmente na praia, na piscina, onde a pessoa entra e sai da água, tem que ser cada vez repassado, porque o protetor vai embora. O efeito do protetor também ele vai sendo degradado e vai perdendo o seu poder. Então, um protetor que tem lá um fator de proteção 30, daqui meia hora já não vai ser 30, daqui 1 hora não vai ser, daqui 2 horas. Então, você tem que repassar esse protetor para que tenha essa efetividade da proteção. Doutor Eduardo, custo de tratamento, SUS cobre? Cobre. Essas lesões entram na área da cirurgia plástica reconstrutiva, né? O SUS ele tem hoje tem o Hospital Universitário, tem o CEPOM, que faz um excelente trabalho para essas lesões. Com fila de espera? Geralmente, há uma prioridade para tumores. Isso em qualquer... há uma prioridade, né? Justamente porque quanto mais cedo você tratar esses pacientes, você vai melhorar o prognóstico de vida, de cura desse paciente. Doutor Eduardo Arnaud, especialista em oncologia. Esperamos que os 60+, principalmente a quem nós sempre dedicamos os programas, tenham recebido a mensagem transmitida pelo doutor Eduardo. E recomendamos, cuidem-se. Nada melhor do que a prevenção. Doutor Eduardo, nosso muito obrigado. Eu poderia... Pode. Com licença, pedir a palavra para falar um pouquinho, Hugo. Como todo mundo se previne no ginecologista, se previne lá fazendo, né, a prevenção do colo de útero, o homem vai lá fazer a prevenção da próstata. As pessoas têm que criar o hábito de fazer a prevenção, pelo menos uma vez ao ano, e procurar seu dermatologista para fazer, porque há lesões em que a gente não vai ver. Passa batido. E quando perceber, já vão estar grandes demais. Então, ter esse hábito de procurar... O dermatologista, que é o médico e geralmente especialista que faz essa prevenção, então procure um dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Dado o recado,
Encerramos o primeiro bloco, voltamos em seguida com 60 mais na tela da Band Santa Catarina. Logo, logo. Voltamos aos 60 mais no segundo bloco, tela da Band Santa Catarina. Desde a primeira vez que esteve no 60 mais, no dia 15 de março passado, o Ederaldo recebe e-mails de telespectadores de todo o estado. Aliás, ele atende em Florianópolis, mas também em outras cidades de Santa Catarina. Seja bem-vindo de volta, Ederaldo. Obrigado. É quiroprata, trata as dores e problemas da coluna. Trouxe um paciente, o Moacir Norberto Coelho. Sejam bem-vindos. O seu caso é um caso clássico. Nossa produção, Ederaldo, separou dúvidas do público e vamos questioná-lo, pedindo que responda. Sim. Plano de saúde cobre a quiropraxia? Ainda não. Com o tempo vai cobrir. Ainda não, por causa que a Agência Nacional de Saúde, que regulamenta, não tem ainda um contrato, um registro feito que possa ser cadastrado. O que eu faço é fechar direto um contrato com um plano de saúde, que eu tenho em Joinville. Eu fecho esse contrato e fecho parcerias com fisioterapeutas. Tratamento da quiropraxia é seguro? O ajuste quiroprático dói? Olha, ele é... Como é que eu vou te falar? Tem pacientes que gostam muito, é prazeroso. E já tem pessoas que é dolorido. Depende do problema do paciente, porque às vezes pode estar inflamado, pode estar com edema, então é um pouquinho dolorido, mas é suportável. O importante é a gente busca o resultado, né? Depois que a pessoa sai da sessão, ela já se sente o alívio, né? Não é em casa que ela sente o alívio, é já quando termina a sessão. Na hora que faz pode doer um pouco. Eu lembro que no programa de março, no dia 15 de março, você trouxe um paciente, o doutor Nazareno Amin. Isso, médico. Que é ginecologista. Isso, 73 anos, se não me falha a memória. 75 é agora. E que estava até jogando futebol. Joga futebol. Ele continua se tratando consigo. Sim, agora é mais a manutenção, que ele já saiu da crise. Porque quem está em crise, ele começa uma vez por semana, vai passando para 15 dias, depois uma vez por mês. E então ele já está na manutenção e ele tem um grupo de futebol que é com pessoas perto da idade dele e eles se divertem e jogam futebol. Moacir Norberto Coelho é técnico em enfermagem e, pelo que eu fui informado, carrega peso até, por exemplo, pacientes. Você, como técnico em enfermagem. E por que foi ao Ederaldo? Eu fiquei sabendo do Ederaldo através de outras pessoas e convidei, ele foi me atender na minha casa e está até hoje, vai uma vez por mês em Biguaçu, na minha casa. A gente fecha um grupo lá de pessoas. Sim, de pacientes. E aí um vai indicando Sim. outro. Hoje já está em 15, 17 pessoas, uma vez por mês eu vou lá num dia, atende 15, 17. Sei. O seu atendimento aqui é no... Aqui é na Lauro Linhares, ali na Trindade, sim. Perto do Comper, ali tem um espaço alternativo, no espaço alternativo. É particular. Ali em é princípio. Particular. Telefona, marca a consulta. Isso, existe duas opções, ou é R$120, 2 sessões, ou R$200, 4 sessões. Precisa indicação de um médico para que você atenda? Não precisa, porque a faculdade que eu fiz lá em Novo Hamburgo são 5 anos de faculdade, onde a gente é preparado para poder dar o diagnóstico, o tratamento, as dicas precisas. Então a gente já é preparado para saber o que está fora do lugar. Claro que é interessante que a pessoa venha com raio-x, com uma ressonância magnética, mas a gente consegue dar o diagnóstico, o que ela tem, se ela tem hérnia de disco, se está fora do lugar a coluna. Coluna é isso tudo que está aqui na nossa frente. A nossa coluna,
Nós temos a baleia, tem coluna vertebral, que a gente não para pensar, mas então o que é? É o nosso pilar de sustentação, como se segurasse uma laje. Então aqui é muito importante. Então se algum momento da vida a gente caiu, teve um acidente, agarrou um peso de mau jeito, a coluna ela pode sair fora do lugar. Distorce. Era para estar no centro, como se fosse um trilho, num trem, ela sai fora. Se sai fora, aí já aperta. Vai apertar o nervo, vai apertar o nervo, aí tem que colocar no lugar. Ou vai apertar o músculo. Então a quiropraxia é um alinhamento na coluna vertebral. Se o quadril está desencaixado, a gente encaixa a coluna. O quadril, se sai fora do lugar, a gente coloca no lugar para não estar apertando o nervo nem o músculo. Dependendo, quanto tempo dura o tratamento? Quanto tempo dura o tratamento? Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que numa já fica boa e tem pessoas que às vezes tem que fazer meio ano, outros um pouquinho mais. O normal é geralmente a pessoa fazer uns 2 pacotes de 4 mais 4 e aí depois vai passando uma vez por mês, aí é mais tranquilo. O normal é nessas em 8 sessões a pessoa já está sem dor. A quiropraxia potencializa a saúde? Com certeza, por causa que se a coluna está fora do lugar, os nossos impulsos elétricos sendo um pouquinho apertados, já não vai estar funcionando 100%. Já não funcionando 100%, o sistema imunológico já cai também. Então, tendo uma coluna alinhada, todos os impulsos elétricos vai estar funcionando em perfeita harmonia, nada vai estar sendo apertado e o teu corpo vai estar funcionando 100% com o potencial, 100% sistema imunológico buscando a saúde. Quais os principais problemas tratados pela quiropraxia? Hérnia de disco, né? Que aqui é um exemplo. Aqui não sei se a câmera está pegando. Aqui, ó, aqui em vermelho é um exemplo de hérnia de disco. O porquê que acontece a hérnia de disco? A hérnia de disco, esse disco aqui é o nosso amortecedor. Entre cada osso tem um disco. Se a coluna sai fora, se o osso vem para trás e acavala osso com osso, aperta esse disco e o disco sai para fora, virando uma hérnia de disco. Então, dói, porque aí vai apertar o nervo. E aí já vai sentir dor no nervo. Então, o que eu trato? É problemas de ciático. Então, eu tenho um problema de ciático, mas tu vai ver o porquê desse problema é que a coluna desencaixou, que aperta o nervo que vai para a perna. Eu tenho formigamento nos braços, também é o nervo que está sendo apertado que vai para o braço. Eu tenho dor de cabeça, tá vendo aqui em vermelho aqui? Aqui é uma artéria, essa aqui em vermelho aqui, ó. Isso aqui, ó, se sai fora do lugar e aperta essa artéria, ela leva sangue para o cérebro. Vai diminuindo o fluxo de sangue para o cérebro, diminuindo o fluxo de sangue para o cérebro, diminui o oxigênio. Falta de oxigênio dá dor de cabeça. Então é dor de cabeça, ciático, escoliose, formigamentos. Então esses são o que a quiropraxia trata, né? Dores em geral. Independente do tratamento no consultório, em casa também há o que fazer? Em casa, com certeza, a pessoa já pode acordar de manhã e se basear no que os animais fazem, né? Ninguém disse para o animal se alongar, mas o gato, o cachorro, ele se alonga, se estica. Então a pessoa ela pode virar o pescoço para um lado, para o osso, dar uma boa esquentada, porque o ser humano vai se enrijecendo, a gente tem que soltar essas engrenagens. Eu estou vendo aqui, aliás, eu já participei também, né, da maca, o criador do método. De onde surgiu a ideia, o jeito para tratar as dores na coluna? A quiropraxia foi um pouco mais de 100 anos atrás, em 1895, e caiu uma caixa no pescoço de um trabalhador. Caiu uma caixa no pescoço do trabalhador. E ele fazia 4 meses e ele não estava mais escutando. Aí o médico da empresa, que é o criador, viu que tinha saído fora do lugar, aqui em cima, a número 2, e a número 2, o nervinho que sai da número 2 é o nervinho que vai para o ouvido. Porque tem o nervinho que vai para o ouvido, tem o nervinho que vai para o braço, tem o nervinho que vai para os órgãos.
Então, ele viu que está sendo apertado no raio-x. Aí, como já existia métodos de manipulação, ele inventou as técnicas dele, usando o conhecimento dele de medicina, e foi colocando no lugar. E ele voltou a escutar. Então, depois disso, ele foi aprimorando técnicas e foi inventando técnicas para alinhar toda a coluna, um tornozelo, se a pessoa tira do lugar, um pulso, um cotovelo, aqui a mandíbula, tudo a gente põe no lugar. O Moacir hoje é o paciente. Hoje sim. Vamos então mostrar como é que faz? Vamos. Como é que acontece? Inclusive tem um estalinho, né? Tem. Relaxar e deixar acontecer. Vamos lá. Que eu vou segurar o microfone para ouvir. Isso. Primeiro tu vai deitar de lado. Nós vamos começar. Eu já sei o diagnóstico do Moacir. O Sim. Moacir, ele tem, na verdade, ele tem bastante dor. Na lombar, aqui em cima, no pescoço. Ultimamente, o que mais estava incomodando ele é aqui. Ele é uma pessoa que não está ainda 100% curada. Ele melhora bastante, já melhorou bastante. Então, ele está tendo que fazer ainda em 15 dias. Sim. Calma, deixa eu te ajeitar. Isso, solta a perna. Isso aqui vai ser aqui. Puxa o ar, solta o ar. Relaxa, moça. Ó, já foi sozinho. Foi antes sozinha. Aquele estalinho. Agora a gente vai dar outro estalinho. Tem que cruzar os braços. Puxa o ar, solta. Vai. Relaxa. Isso. Agora instalou bem. Não sei se o pessoal aí de casa, bota as pernas pra lá, escutou. Agora eu tenho a cervical. Vamos ver se o pessoal escuta quem está em casa. Isso. Agora do outro lado aqui. Solta. Isso. Ouviu? Isso. Então isso aqui é bom porque, olha só, ele vai se tensionando, ele ia se tensionando. Sim. Então, tu alinhando a coluna dele, é tudo uma técnica para não machucar a pessoa, que não existe idade, né? A gente Sim. ajusta até crianças. Então, é um alinhamento que a gente faz na coluna dele. E alivia a dor. Barriga para baixo agora. Isso para dentro aqui. Alivia a dor. É que ele já está acostumado. As primeiras vezes a gente sente um pouquinho de receio. Mas quando a gente ganha confiança no profissional e vê que a gente está melhorando, a gente começa a gostar. Porque tem uma qualidade de vida melhor. Isso aqui, ó, justo esse espacinho que cai, é o espacinho que tem para ir para o lugar. Sim. Ó, daqui até aqui. Então, ó, eu vou alinhando toda a coluna dele, a gente vai soltando. Isso, pode levantar, Moacir. Então, ele está alinhado, agora ele já está alinhado. Então, o que a gente fez nele? Eu alinhei o quadril dele e aí depois a coluna dele, porque a gente tem a própria pressão da gravidade, a gente tem a tendência de ir se encurvando. Então, certo. tem que fazer esse alinhamento para melhorar a postura, mobilidade articular. E aí, depois nisso, ele vai tendo uma qualidade de vida melhor. Outra vez, obrigado, Ederaldo. Obrigado, Moacir. Nós ficamos por aqui hoje e encerramos a primeira temporada dos 60 Mais. Na expectativa de revê-los em breve, um grande abraço, muito obrigado, que Deus proteja todos e até.